Boa noite, amigo telespectador. Estamos ao vivo, são 19 horas mais 30 minutos, com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente aqui dos estúdios da TV Transamérica. Você pode assistir esse programa pelo canal 59 ou então pelo Facebook, o Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade e Expressão, ou então pelo nosso portal, o portal de notícias verdadeexpressão.com.br. Ou então você também pode fazer sua pergunta, seu comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99613 3677, ali na tela para você. Ou então na timeline da transmissão no Facebook, mande lá o seu comentário ou a sua pergunta para os nossos entrevistados. Hoje vamos falar um pouco sobre os 100 dias do governo estadual de Ratinho Júnior, os 100 dias do governo federal de Jair Bolsonaro e também falar sobre as eleições 2020, a corrida para prefeito em Curitiba. Para tanto, eu recebo aqui o advogado, já conhecido aqui do programa, Dr. Mesael Caetano. Ele é advogado, militante, professor, 10 anos de advocacia, membro do Centro de Letras do Paraná, ex-presidente, fundador da Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná, membro da Comissão de Análise de Cotas Raciais do Tribunal Regional do Trabalho aqui no Paraná, pós-graduando em Administração Pública e Gestão de Cidades. Boa noite, doutor Mesael, uma honra recebê-lo novamente aqui no programa. Muito obrigado, doutor Rafael, boa noite ao seu público e mais uma vez quero agradecer pelo convite. Estamos à sua disposição para discutir esses 100 dias de governo Bolsonaro, 100 dias do governo Ratinho Júnior e também políticas locais. E também conosco aqui o jornalista, comentarista político, comentarista da Rádio Difusora, conhecida rádio aqui em Curitiba, aí, região metropolitana, Juliano Zimmer. Boa noite, Juliano, uma honra recebê-lo aqui no programa novamente. Boa noite, Rafael, aos telespectadores, né, do Verdade e Expressão, doutor Mesael também, prazer conhecê-lo hoje, doutor. E como o doutor falou agora no início, né, na abertura, vamos debater aí esses 100 dias de governo federal, né, as novidades que o povo esperava nas urnas, foi colocado em prática agora, né, as mudanças, né, tão pedidas aí nos últimos anos, né, o Ratinho Júnior também, e a situação, né, a corrida para a Prefeitura de Curitiba, que é muito importante que as alianças estão sendo formadas, né, Rafael? Falando já sobre o governo estadual, Ratinho Júnior, ele, no início do mandato dele, seguindo o que ele falou durante a campanha, que era um governo inovador, com redução de custos, ele praticou algumas medidas que podemos falar até certo ponto populistas, como a extinção da aposentadoria do salário de ex-governadores, que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, a questão da devolução do avião que era utilizado pelo governador, e tem essa proposta que ele enviou para a Alep também, que prevê a diminuição dos cargos em comissão, uma reforma administrativa que, segundo ele, reduz em 10 milhões as despesas. Por outro lado, ele também está numa saia justa com os servidores públicos. Hoje já ficou claro, durante esse final de semana, parece que não haverá reajuste, o que contraria o que ele falou quando era secretário, que ele falou que tinha que dar o reajuste. Como que vocês avaliam esses primeiros, um pouco mais de 100 dias aí do Ratinho Júnior, doutor Mesael? Olha, doutor Rafael, ele tem um problema muito grande, que é com a segurança pública. Infelizmente, a violência continua grave aqui no Paraná, uma violência social exacerbada. A imprensa não fala, mas a segurança pública do Paraná ela está falida. O sistema prisional está falido, ele precisa se fazer mais presídios no estado do Paraná. E ele tem um problema muito grave, que é equacionar a questão dos servidores públicos, que é a questão salarial. Primeiro é os professores, né? Os professores que têm uma pauta muito extensa, os professores eles têm uma categoria extremamente organizada, e nós, como cidadãos, nós precisamos ter uma resposta do Estado do Paraná, do governo do Estado, no que tange essa questão de satisfazer os servidores públicos, fazer com que os servidores públicos trabalhem com mais vontade, porque, infelizmente, os últimos 8 anos foi só conflito no estado do Paraná.
Todo mundo sabe que os 8 anos para os servidores públicos do Paraná foram 8 anos de extrema arroxo salarial, e nós, como cidadãos, nós esperamos que esse governo, principalmente, que dê pelo menos a inflação, que pague pelo menos a inflação pelos servidores públicos, porque não é justo você trabalhar 5, 6, 7 anos sem um aumento salarial, porque todo mundo sabe que a inflação está muito alta no país. Juliano, como o doutor Mezael falou, a questão do reajuste, o APP já prepara um movimento muito forte aí para o dia 29 de abril, para relembrar aquele incidente. Parece que o diálogo está bem complicado, então, ao passo que talvez em outras áreas o governo tenha o total controle político das ações, parece que nessa parte aí vai ser um desafio para o Ratinho. É um grande desafio, até porque a proposta de governo dele é criar quadros mais técnicos na área do secretariado. Ele quer trazer isso para o governo como uma inovação, né? E esses cortes de gastos, conforme você mencionou, é uma das medidas prioritárias do governo dele. A questão dos professores, né? Revivendo aí os confrontos, né? 1988 com Álvaro Dias, a cavalaria em frente ao Palácio Iguaçu. Até hoje ele é marcado por isso. Até hoje ele é marcado, uma mancha na política do senador Álvaro Dias. A questão do 2015, né? O fatídico massacre do Centro Cívico, né? 2015 também marcou muito essa questão de diálogo e conflitos entre os servidores e o governo do Estado. E a gente tem que perceber o seguinte: apesar do Paraná estar melhor do que Rio Grande do Sul na questão fiscal, né, Rio Grande do Norte, que está falido, Rio de Janeiro, o nosso caixa ainda está com dificuldades financeiras muito grandes. A negociação deve ser feita com os professores, primeiro por forma de diálogo, isso é muito importante. O José Richa, no seu governo, teve problemas com os professores, chamou os mesmos para negociar no Palácio Iguaçu, tentaram as duas partes achar uma forma de resolver a situação. Tivemos uma reunião recente com o Reinaldo Stefanes, né, juntamente com a APP Sindicato. Importante esse passo de dialogar, coisa que não tinha no governo anterior, não existia esse diálogo com os servidores públicos. Tem outra reunião marcada agora para o dia 25, novamente, para tentar debater alguma coisa. Só que é uma situação um pouco complicada, porque ele está mexendo num tema espinhoso, e aí ele requer também o apoio da sua bancada na Assembleia Legislativa do Paraná. Tem que ter um pensamento igual, os deputados da base do governo têm que pensar da mesma forma que o governo, senão já vai atrapalhar também o Legislativo, como sempre, causando entraves nas decisões do Executivo. E, para isso, o governador vai ter que ter uma habilidade de negociador. O Ratinho Júnior é um empresário, né? Ele se criou administrando as empresas do Grupo Massa, né? Eu lembro aqui do senador, entre 1992 e 1993, ficou pouco tempo no comandato, o José Vieira de Andrade, do Grupo Bamerindos, da família Andrade Vieira, né? Ele foi senador, um empresário muito bem sucedido no ramo bancário, que teve que largar da política para cuidar das empresas da família, porque o patrono faleceu, né? O pai dele teve que assumir os negócios. E o empresário tem uma visão diferente de administrar do que um político de carreira. A gente vê o João Dória lá em São Paulo, que ele também é empresário. Então, eles tentam mais esse negócio de você lidar como se fosse com seus funcionários ou acionistas, como se fosse aquelas reuniões de companhia, e não uma reunião extremamente política do toma lá, da cá. Isso é importante, né? Então, acho que, dialogando, se chega, né, a uma resposta que vai agradar os dois lados. Os dois lados têm que sair satisfeitos nessas reuniões e negociações, viu, Rafael? Porque senão a coisa complica. Muito embora, doutor Mezael, se fale que ele renovou muita coisa, a oposição aí, a gente ouve um questionamento muito grande, porque ele repete muitas pessoas que integraram o governo Beto Richa, inclusive secretários, né? Alguns continuam, que eram secretários da gestão Beto Richa, continuam secretários com ele. Será que é um governo tão renovador assim como ele fala? Doutor Rafael, o Juliano tocou numa questão muito importante aqui, que é trazer da administração privada conceitos para a administração pública, que, ao meu ver,
dificilmente, ô Juliano, se encaixa, em razão de que você governa em cima de princípios e da lei. A gente sabe que a administração pública ela é toda controlada, existe controle externo, controle interno, existe normas a se seguir. Quando você compra um parafuso, você é obrigado a fazer a licitação desse parafuso. Quando você tenta desafetar qualquer mobiliário público, é obrigado também a passar por um processo de licitação também, é óbvio, né? Há sempre um trâmite burocrático para você administrar a coisa pública. E, doutor Rafael, não adianta essas pessoas que administram empresas tentar, de certa forma, querer trazer conceitos da administração pública, da administração privada para a pública, porque as empresas visam lucros e o Estado visa oferecer serviço. O Estado não precisa terminar a sua gestão sobrando dinheiro. Se o Estado se entrou 50 mil e o Estado investiu os 50 mil legalmente em saúde, segurança e outros serviços que o Estado tem que prestar para a sociedade, está corretíssima a administração. Agora, infelizmente, nós estamos elegendo administradores públicos que querem trazer conceitos empresariais para a administração pública e a gente está vendo que não está dando certo. Por exemplo, João Dória, em São Paulo, está com dificuldade, o Zema, lá de Minas Gerais, está com muita dificuldade também. Enfim, mas o que nós esperamos é que, como o Juliano comentou, que o Ratinho tenha muito diálogo com os servidores públicos, porque servidores públicos insatisfeitos, quem paga o preço é a sociedade. Nós precisamos de professores satisfeitos, policiais satisfeitos, nós precisamos de o médico do posto de saúde satisfeito, enfim, é preciso que o servidor público seja bem tratado para que nós, como cidadãos, os nossos filhos, os nossos pais, quem precisa da máquina pública, tenha um serviço, receba um serviço com qualidade. A oposição, me parece que, pelo menos a nível da Assembleia, ela está bem enfraquecida. Me parece que o governador tem o controle ali se ele precisar de passar um projeto hoje, ele conseguiria tranquilamente manobrar isso. Me parece que a maior preocupação dele é fora em relação às entidades de classe, né? Por exemplo, ele mandou aqui uma medida, né, um projeto de lei, que é o pacote de medidas que ele fala, inclui retirada de licença-prêmio dos professores, prova para a contratação do PSS, fim das licenças especiais e alteração do projeto de eleição dos diretores, que é uma demanda que atinge diretamente com os professores. Me parece que o problema não está nem tanto na articulação dentro da Assembleia, mas em relação a esse diálogo, como você falou, com, por exemplo, a APP. É verdade, né? E a APP ela tem uma força muito grande aqui no Paraná. Até eu diria que uma força política mais do que certos partidos aqui do Paraná. A força política que eles têm é fantástica. E eles e com todos os governos, não é só com o Ratinho, a gente viu conflitos em todos os governos, desde o tempo do Álvaro Dias, com o José Richa teve confronto, o Jaime Lerner teve confronto, com o Requião teve confronto, e nunca nenhum desses ex-governadores realmente apresentaram um planejamento, né, para dialogar com a categoria. Falar, meu planejamento agora tem em caixa tanto, às claras, colocar tudo às claras. Né? Eu pretendo fazer isso, onde a gente pode mexer, né? O que a gente pode fazer para agradar os dois lados. É isso que a gente está... Eu acho que tem que buscar mais essa questão de clareza. Né? Acho que todos os governadores que, desde o período da redemocratização até agora, aqui no Paraná, faltou essa clareza quando se vai falar com o servidor público. Só que a Assembleia Legislativa, como você disse, o governador está tranquilo na Assembleia. Ele tem mais ou menos o mesmo aparato que o Beto Richa tinha. Ou até maior, se brincar. Até um pouquinho maior. O Beto Richa tinha 31 deputados na base. Ele tem 28, pouca diferença. Número de partidos coligados com o Ratinho cresceu porque os que estavam com a Cida Borghetti foram para o lado dele. Então, são mais ou menos 17 partidos fazendo essa aliança. Condições no Legislativo de aprovar boas medidas, ele tem.
É aquilo que a gente está falando, falta um planejamento, como aconteceu, por exemplo, eu lembro aqui, nos anos passados, no governo Jaime Caney, no governo José Richa, o professor Belmiro Valverde, que foi secretário de Planejamento, um quadro extremamente técnico que eu vejo na área governamental, tanto a nível federal quanto estadual, e ele teve um papel muito importante, um papel técnico, nessas negociações, num planejamento futuro, nesses 2 governos por onde ele passou, entre 79 e 83, né? Se não me falha a memória aqui. Então, isso que está faltando, né, doutor? Está faltando esse planejamento, diálogo e planejamento. Doutor Rafael, eu também não vejo com bons olhos trazer um administrador de fora para ser secretário da educação. Será que nós não temos quadros bons nas universidades estadual, na Federal do Paraná? Será que nós não temos um paranaense com boa formação aí, intelectual para responder pela educação? Será que nós não temos um quadro bom dentro do próprio Estado? Primeiro, Juliano, eu acho que o diálogo começa por aí. Quando você traz alguém de fora do Estado para administrar uma pasta tão importante como é a educação, de certa forma, a APP Sindicato, que é quem faz esse fronte, já vai para a mesa um pouco ressentida. Então, eu acho que eu não vejo com bons olhos quando você não prestigia quadros do seu próprio Estado. O Estado tem bons quadros na educação primária, na educação secundária, no professor de nível superior. A Federal é uma referência para o mundo hoje, a UEL é uma referência, o FPG é uma referência. Então, com certeza, dentro dessas universidades, nós temos bons professores vocacionados, pessoas que amam a educação, que, ao meu ver, dá para fazer uma administração muito boa, porque eu não concordo, doutor Rafael, você colocar um economista para fazer educação, você colocar um delegado de polícia para fazer educação, eu acho que cada macaco no seu galho. E nós temos até, para vocês comentarem, a crise na segurança, que foi anunciado que o secretário de Segurança iria sair, depois foi desmentido e até agora a gente não teve um posicionamento oficial aí do governo, né? Se vai manter ou não esse atual secretário de Segurança. É mais um ponto, esses boatos que surgem no início do governo, já aconteceu também em anos passados. Começo do governo, o secretário tal, ou o ministro tal, no caso do governo federal, não está muito bem, provavelmente o presidente ou o governador vão exonerá-lo do cargo. O que aconteceu lá no governo federal, né? Lá no Ministério da Educação, com o Vélez, né? O Ricardo Vélez, né? Que não apresentou um bom desempenho lá, teve que ser substituído, e estão dizendo que por um outro professor que não vai surtir efeito, que está na mesma linha dele, né, na linha do Olavo de Carvalho. Só não vamos fugir, vamos falar do Paraná. Não, e daí voltando aqui para o Paraná. Então, voltando do Paraná, essa situação se repete aqui, né? Esse negócio de boatos da imprensa também, de falar sem ter certeza. Aí o governador chegou e desmentiu. Né? Falou, não vou trocar meu secretário. Quer dizer, e daí o veículo de comunicação que noticiou isso, sem apurar direito, com fontes, sem investigar, né? Acaba que fica muito girando em torno de boatos e não se tem uma proposta concreta, uma resposta para a população. Se vai sair o secretário ou não, isso cabe ao governador decidir. O que importa é que ele tem que cumprir aquilo que ele tem que fazer na pasta dele, melhorar a segurança pública. Ao meu ver, já há uma crise dentro da própria segurança pública do Paraná, porque, como eu acabei de comentar, é um general. E a gente sabe que há, dentro da Polícia Civil e da Polícia Militar, sempre o interesse em assumir essa pasta da segurança pública. Todos os secretários que foram fora, que vieram de fora da Polícia Civil ou da Polícia Militar, não tiveram êxito. Exemplo, Reinaldo de Almeida César, né? Não ficou. O Mesquita, doutor Mesquita. Wagner Mesquita. Wagner também não ficou. Quando veio acho que foi um comandante que assumiu, né? Ou uma mulher que assumiu agora no governo da CIDA. Então, ao meu ver,
com certeza há um prelúdio aí de crise da segurança pública do Paraná, que até agora não vazou. E nem sempre, né, só para finalizar aqui, nem sempre uma pessoa da área, um quadro técnico, vai resolver a situação, como é o caso do Fernando Francischini e o massacre de 2015. Quer dizer, um delegado da Polícia Federal tinha tudo para comandar bem a pasta da segurança. O que aconteceu? Extrapolou, né? Deixou o emocional falar mais alto, não teve um planejamento e deu no que deu. Então, nem sempre um quadro técnico resolve o problema. Mas, na maioria das vezes, as chances de errar são menores do governador colocando uma pessoa da área naquela pasta. O médico na Secretaria da Saúde, ele entende de saúde, ele é médico. Né? Um policial na Secretaria de Segurança, tudo bem, pode ser um delegado, quem sabe um coronel da PM, uma pessoa experiente da área, entendeu? Então, quadros técnicos tem que ser alguém da área, mas alguém que pense alinhado com a ideologia do governo, senão não vai adiantar. Legal. Então, vamos partir então para o Jair Bolsonaro, atual presidente. Um pouco mais de 100 dias, me parece que a situação dele já é bem mais polêmica em relação ao Ratinho Júnior, que o Ratinho são algumas coisas pontuais, que me parece que se ele acertar, ele pelo menos ele vai manter a base política dele até o final. Já em relação ao Jair Bolsonaro, a gente vê que ele tem os filhos dele, que geram uma instabilidade muito grande, tem alguns deputados aí que me parece que também acabam causando uma certa crise aí na administração dele, e teve alguma nomeação de alguns ministros aí que o tempo revelou que são despreparados para a função, notadamente, como você falou, Juliano, o ministro da Educação, Ricardo Vélez. E tem essa figura, vamos começar falando por ela, que é o Olavo de Carvalho, que segundo o próprio Bolsonaro é o guru dele. Até onde, a pergunta que eu faço para vocês dois, até onde um cara que tem uma filosofia, uma ideologia, né, que todo mundo fala, uma ideologia de extrema direita, com seus conceitos lá, deve influenciar na administração, na composição do governo, até onde isso é saudável? Não me parece que esse governo aí está seguindo demais a ideologia e está esquecendo que a população não quer saber se é esquerda, direita, centro. A população precisa que sejam atendidas as demandas dela, que é diminuir o desemprego, as taxas de desemprego, questão do combustível, né, que nós viemos aí uma política intervencionista do governo, que se dizia totalmente liberal, mas essa ideia aí de intervir já no preço do combustível já é uma política intervencionista. Essa questão do desarmamento também, que é mais ideológica do que prática, na minha opinião. Até onde que essa figura aí pode continuar influenciando em decisões do governo? Todos os ex-presidentes tiveram seus gurus, né? No Fernando Henrique Cardoso, teve lá um cartunista que fez parte do governo dele no Ministério da Educação, Melchior, parece que não falha a memória aqui, no início lá dos anos 2000, deu um probleminha lá, ele teve que exonerar o ministro da Educação na época, parecido com o caso do Bolsonaro. E aí nós tivemos outros assessores diretos, né, dos ex-presidentes, que acabaram atrapalhando bastante, né? Teve, no caso, por exemplo, do Lula lá, teve o Freud Godoy, né, que se envolveu na CPI dos aloprados, prejudicou bastante o Lula na gestão dele, né? No ano de 2005, essa CPI veio à tona no Congresso Nacional, e ele já estava com o Lula, trabalhava com o Lula desde 1989, a primeira campanha do Lula à presidência da República, e por aí vão, né? Os assessores que acabam atrapalhando, no caso do Bolsonaro, além dos assessores, os filhos, né? Nas redes sociais, cometendo gafes, falando coisas que não deve falar, e ele não tem pulso firme para intervir na situação, pelo menos de momento ele não está demonstrando isso. E a própria liderança dele na Câmara Federal, né, a deputada Joyce Hasselmann, né, falando também o que não deve falar, o que não está combinado com o presidente, né? Tudo isso, juntando tudo isso, acaba que prejudica a figura do presidente sem ele ter falado nada. Sim. Mas porque quem está ao seu redor acabou fazendo uma intriga tão grande que vazou para a imprensa e prejudica a figura direta do presidente.
E o Congresso Nacional, essa discussãozinha que ele está tendo com o Rodrigo Maia aí, o Rodrigo me apoia ou não me apoia? Na verdade, o presidente da Câmara, no meu ponto de vista, não sei se o doutor vai concordar comigo daqui a pouquinho, no comentário dele, o presidente da Câmara, ele não tem a função de articular projetos para o governo, ele nem apoiar, ele tem que administrar os trabalhos da Câmara, ele é um administrador do Legislativo, organizar as pautas, né, os projetos de lei que vão ser votados no plenário, e isso é papel da liderança do governo, articulação política. E nós tivemos casos passados, desde o tempo do Sarney, que o presidente da Câmara fazia oposição ao presidente da República, e o que aconteceu? O presidente da República ficou travado, é o que está acontecendo com o Bolsonaro. De 1987 a 1989, mais ou menos, Ulisses Guimarães era presidente da Câmara Federal. Atrapalhou José Sarney em vários projetos dele. Primeiro porque ele servia ao Tancredo Neves. O Tancredo faleceu, assumiu o Sarney, ele tinha uma rixa com o Sarney, mesmo sendo do mesmo partido, acabou que travou um pouco o andamento dos projetos. O Severino Cavalcante, eleito em 2005 presidente da Câmara, atrapalhou o Lula no segundo mandato. Também não passava quase nada do governo, né? E o próprio Aécio Neves, 2001, presidente da Câmara, brigou com o Inocêncio de Oliveira, do PFL, e o que aconteceu? O PFL é o principal aliado do Fernando Henrique Cardoso, se afastou. Você entende que a Joyce é a Joyce agora que líder do governo no Congresso? Deveria assumir esse papel de articulação, não está assumindo, e o Rodrigo Maia está tendo que fazer o papel que é da Joyce. Que ele já falou que não vai. Que ele já falou que não vai. Ele pode conseguir alguns votos para a reforma da Previdência, mas não é o papel dele. Então está havendo uma inversão de papéis dentro do Congresso Nacional com o presidente da República. Isso gera um desconforto e gera até uma crítica muito grande, não só da mídia, como também dos próprios eleitores do Bolsonaro, como se ele não tomasse a frente de nada. Ele não tem pulso firme nem para comandar a líder do governo dele na Câmara. E os filhos que ficam postando assuntos desnecessários nas redes sociais. Esse é o grande problema do Bolsonaro. Não é ele, mas é a falta de atitude dele com pulso firme para mudar essa história aí, porque senão vai manchar a carreira política dele. Doutor, é tanto assunto para falar em torno do governo Bolsonaro, o que se destaca aí dentro do Rafael, esse Olavo de Carvalho, essa figura que surgiu das cinzas, né, que ninguém conhecia ele, a não ser o pessoal do meio político, da direita política no Brasil, é uma figura que sequer concluiu uma faculdade, ele não tem faculdade nenhuma, todos os cursos que ele começou, ele parou, ele se intitula filósofo, mas ele não é formado em filosofia, ele é um astrólogo. Então, doutor Rafael, é muito complicado você saber que o guru de um país como o Brasil é um astrólogo. É muito complicado. E, ademais, ele faz um fronte muito grande com a ala militar, que é a ala que está, de certa forma, equilibrando a postura que o governo Bolsonaro vem tomando em alguns assuntos. É o general Mourão hoje que coloca panos quentes em alguns assuntos, principalmente no que tange a essas questões internacionais, doutor Rafael. Então, esses primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, não sou eu que estou falando, a mídia, a imprensa falada, escrita, nada de avanço para o país, né? O país não avançou muito pouco em saúde, em segurança. O país não tem projeto de nação, não tem projeto para o país. E, infelizmente, a gente vê só pautas de momento, pautas que, infelizmente, parece que surge das cinzas, né? Quando surge um problema no governo, eles apresentam uma pauta secundária para cobrir um problema. Agora, nós, como cidadãos brasileiros, nós ficamos muito preocupados em saber que um astrólogo, um homem sem formação intelectual nenhuma, que despreza a academia, né, quem frequenta a academia, como nós aqui, o Juliano, que é jornalista, você que é advogado, eu que sou advogado, 50 anos
de idade, estou aí ainda estudando, fazendo uma pós-graduação. Então, nós valorizamos muito a academia, as pessoas que pensam, que buscam conhecimento por meio da formação intelectual, buscar em pensadores, seja do presente, do passado, ou pensadores contemporâneos, e um homem que fugiu da escola é o guru do governo brasileiro hoje. É lamentável. Você já vai continuar? Eu tenho mais uma questão para colocar, mais várias questões para colocar, mas antes vamos com as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima, é com você. Olá, doutor Rafael. Boa noite a todos. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, se tornou réu pela terceira vez na Operação Quadro Negro do Ministério Público do Paraná, que investiga desvios de mais de 20 milhões em obras públicas. Nessa segunda-feira, dia 15, o juiz Fernando Bardelli Silva Fischer, da 9ª Vara Criminal de Curitiba, aceitou a denúncia do Ministério Público contra o tucano pelo crime de corrupção passiva e por obter vantagem indevida em contratos de licitação. Essa foi a terceira denúncia criminal ajuizada pelo GAECO contra o ex-governador. Na primeira denúncia, que trata dos crimes de organização criminosa, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, são acusadas 6 pessoas: o ex-governador, o ex-secretário estadual de Cerimonial e Relações Internacionais, Ezequias Moreira, o ex-diretor da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, Maurício Fanini, e 3 empresários. A segunda denúncia, que sustenta a prática do crime de obstrução à justiça, é dirigida contra 7 pessoas. Novamente, o ex-governador, a primeira-dama e ex-secretária estadual da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, o advogado Sérgio Boto Lacerda, que ocupou o cargo de Procurador-Geral do Estado entre 2003 e 2007, o ex-diretor da Secretaria de Educação e 3 empresários. Esse foi o fato da semana. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro Lima. Então, Juliano, a gente falou bastante desse Olavo de Carvalho, daí agora você tem mais um comentário a fazer, mas eu já emendo você falar. Twitter é o meio de comunicação do Bolsonaro. Qualquer coisa, ele vai lá no Twitter e faz uma postagem. Tivemos postagens polêmicas aí, né? Que ele já falou que é o filho dele que controla, né, a conta no Twitter. Até onde é saudável esse negócio de Twitter, essas lives que ele anda fazendo aí, até onde que isso é saudável para a administração dele? No sentido de aproximação dos eleitores é importante, porque hoje a gente vive através das redes sociais. Você falou bem, né? Dos eleitores. Exatamente. Então, eu acho que ele deveria usar as redes sociais como forma de debater propostas com o eleitorado. Fazer tipo um fórum de debate online, através das redes sociais. É uma arma poderosíssima que ele tem para se aproximar dos seus eleitores. Evitar de postar besteira ou críticas a Rodrigo Maia, ou, né, será que vai passar a reforma da Previdência? Conseguimos apoio de tantos deputados? Não é isso que o povo quer. O povo quer dialogar com o presidente por meio das redes sociais. E eu acho que esse ponto é um ponto falho na questão do filho dele que está cuidando dessa parte. Deveria se atentar mais a isso, né? Ouvir o que as pessoas têm a dizer. Propostas, até mesmo, por que não propostas? E né? Constantes ataques à imprensa também, que é complicado também. Parece que não saímos ainda da campanha eleitoral. E né? com fake news ainda também, a gente não sabe se é verdade ou se não é. Agora, com a chegada do fake news, acaba que as pessoas até perderam a vontade de ler muitas notícias, porque não sabem se é verdade ou não é, se foi apurado aquele fato ou não, como um jornalista antigo fazia, né? E é importante checar, que nem uma coisa que eu acho legal que ele colocou nas redes sociais, a intenção dele de dar autonomia ao Banco Central, por meio do ministro Paulo Guedes, né? Também já foi tentado no passado, né? Fernando Henrique Cardoso com Gustavo Franco, que era presidente do Banco Central entre 97 e 99, eles tentaram fazer isso, dar mais autonomia ao Banco Central, não conseguiram. O Lula conseguiu com o Henrique Meirelles, de 2003 até 2011, ou seja, 7 anos, 8 anos que o Henrique Meirelles ficou na pasta, teve um reconhecimento internacional. Mas até onde, até uma pergunta que eu estendo para o doutor, mas até onde o Paulo Guedes tem essa condição? Doutor Rafael,
a controvérsia, né, do Juliano aí, porque o Ciro Gomes, essa semana, ele se mostrou extremamente contra essa autonomia do Banco Central, porque ele entende que é você colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Entende? O Ciro Gomes entende dessa forma. Ele entende que o Banco Central é importante na questão para dar diretriz para a questão econômica do país, e nós, como cidadãos, não podemos aceitar que essa autonomia, que os bancos hoje, que já faturaram 97 bilhões em um ano, 96 bilhões em um ano, que o Ciro Gomes eles entendem que o Brasil hoje não pode colocar essa autonomia do Banco Central na mão dos banqueiros. O que se entende hoje é que o que falta no Brasil hoje, infelizmente, é concorrência entre os bancos, e que o governo, como agente que faz essa intermediação entre Estado e sociedade, que o governo que defina as políticas econômicas, porque, com certeza, não é só o Ciro Gomes que pensa assim, parte também de brasileiros pensa, principalmente os centristas, entendem que os banqueiros não irão favorecer a sociedade brasileira. Até, de repente, pode ter uma autonomia, eu vejo dessa forma, mas desde que exista o diálogo, como a gente está falando, e o presidente participe também, dando sugestões ao presidente do Banco Central. Porque você veja bem, no governo Dilma, o Alexandre Tombini foi presidente do Banco Central, 2015, acabou que ele foi apelidado de Pombini pela empresa. Tipo uma pomba. Porque a ex-presidente Dilma que determinava as taxas de juros, determinava tudo, ele, na verdade, era um testa de ferro da presidente Dilma. Então, isso aí mostra que, às vezes, o presidente, tendo a participação no Banco Central, ele acaba que não escutando o presidente do Banco Central, querendo ele fixar taxas, às vezes sem entender de economia, aquilo que a gente falou, quadros técnicos. Quer queira, quer não, o presidente do Banco Central ele entende mais de economia, de juros e taxas do que o presidente da República. Sim. Mas os dois têm que chegar a um acordo, dialogando e propondo projetos. O presidente propõe algum projeto para melhorar a questão da inflação, das taxas de juros, e isso vai ser avaliado pelo presidente do Banco Central. Acho que é assim que tem que funcionar. Esse negócio de autonomia, na verdade, não é que tenha que ter autonomia, mas tem que ser um pensamento em conjunto para se chegar a algo que favoreça a população. Nem o banqueiro e nem que o governo também se provaleça das reformas feitas no sistema bancário para levar a parte dele, né, a fatia do bolo. Então tem que existir um consenso nessa parte. E essa, já avançando no tema, essa troca de dois ministros, que foi o Gustavo Bebiano e o Ricardo Vélez, da Educação, me parece que o Bebiano foi ali uma disputa com o Olavo de Carvalho, os filhos, e o Vélez foi por pura, de fato, incompetência, passou vergonha lá na Câmara Federal, foi questionado pelos deputados, não conseguiu, digamos, responder ali os questionamentos. E também temos esse ministro do Turismo, que o Marcelo Álvaro Antônio, que sofre essa denúncia de candidatura laranja que está balançando, que pode cair em qualquer momento. Como essas crises aí no governo Bolsonaro têm se tornado traumática, como que vocês acham que ele deve conduzir essa questão, Juliana? Novamente cai naquele mesmo problema, né? As pessoas que estão ao redor do presidente acabam fazendo essas tramóias, essas maracutaias, essas negociações nos bastidores, o nome do presidente que vai a público, né? Dificilmente você vê, se você for pegar hoje, você vai ver que a imprensa fala muito dos problemas do governo Bolsonaro, não fala dos problemas causados pelo Olavo de Carvalho. Então é diferente, né? E o caso do Bebiano era uma pessoa muito próxima ao presidente Bolsonaro. Foi um grande articulador na campanha. Grande articulador, né? Conhecido da família, né? Bateu o recorde, né? Ficou pouquíssimo tempo no governo, né? Ele só ficou mais tempo que o Joaquim Roriz, né? No governo do Collor. Ficou 2 semanas no ministério, o Joaquim Roriz, e também, por incompetência e má articulação política, foi exonerado do cargo.
A questão daquele motorista lá, né, o Fabrício Queiroz, acabou que atrapalhou um pouco também os rumos do presidente. É um caso até já no hoje início, não esclarecido. Já no início do governo houve esse problema também. Então já também envolvendo os filhos do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, o senador lá, o Flávio, né? E também conhecido da família há muito tempo, o Fabrício Queiroz, prejudicou muito o presidente. Então são questões pontuais. O presidente, eu vejo assim, o presidente viu que está tendo muita maracutaia e coisa que vai de contra aquilo que ele falou na campanha, né? Atitudes contaminadas das pessoas que estão próximas a ele, troca a equipe. Né? É a única, pelo menos ele vai estar dando uma satisfação à população. Olha, foi descoberto, vai ser exonerado do cargo. O ministro do Turismo tem o Laranjal Mineiro lá nas costas dele, né? Tem que ser exonerado do cargo. Né? Então, foi feita uma reforma. Mas o filho ele não pode exonerar, né? O filho não pode exonerar, mas ele pode chamar a atenção. Como pai, ele tem até o dever de chamar a atenção. Mas ele já, em algumas situações, ele já defendeu o filho em relação a isso, falou até que o filho estava sendo perseguido pela mídia e tal. Mas em outro momento ele falou que se deve, o filho dele vai ter que pagar. Também falou isso para a mídia. Então, ele tem que ter uma postura assim, mais de pulso firme, não só com a mídia, mas sempre explicando para a população, para as pessoas que o elegeram. Ele deve explicação para os eleitores, não para a mídia. Você não acha, então, doutor Mazel, que ele tem que largar se foi golpe ou não em 1964, sair desse debate? Sobre o carnaval, que é Golden Shower, não é? Você não acha que esses debates aí não acrescentam nada para o atual momento do Brasil, aí, da sociedade? A sociedade não está interessada nisso, está interessada de projeto para frente, aí, que a economia continue crescendo, cresça mais ainda, porque queira ou não queira, o Temer, o delegado que ele deixou aí, ele conseguiu estabilizar o país e a economia cresceu um pouco, mas cresceu. E agora os prognósticos para frente, que era após a eleição do Bolsonaro, que era um otimismo muito grande no mercado, já não são tão grandes. Então, você não entende que, às vezes, de repente, o presidente tem que largar essas pautas ideológicas, ou então o azul-rosa da ministra Damares lá. Então, a gente cita várias situações aí que não acrescenta nada para o desenvolvimento do país, fica-se naquela discussão ideológica, e o principal, que é a educação, saúde, a questão do desemprego, a questão da previdência, que não está se fazendo o devido debate em relação a ela, ficam de lado por conta dessas pautas ideológicas? Doutor Rafael, a escolha do Vélez Rodrigues, o ministro da Educação, foi uma escolha ideológica. O Vélez Rodrigues, ele estava extremamente aliado com o Olavo de Carvalho. Mas as primeiras frases ditas pelo Vélez Rodrigues, que nem brasileiro é colombiano, eu me perguntava, Juliano, será que nós não temos nas universidades do país, de norte a sul, nenhum quadro que possa representar o Brasil? Nós temos que escolher gente de outro país para ser o ministro da Educação, que sequer falava um português razoável, ele tinha pouca compreensão do nosso português. Então, como você comentou, as pautas ideológicas estão contaminando esse atual governo. E uma pasta como a educação, doutor Rafael, é uma pasta extremamente importante para a sociedade brasileira, porque o país que não tem uma educação desenvolvida, com certeza o país não crescerá. E eu, doutor Rafael, eu ficava me questionando, estou me questionando. Nós tivemos no país grandes ministros, grandes homens que pensaram a educação, Lourenço Pinto, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Paulo Renato de Souza. Nós tivemos grandes ministros que deram uma contribuição, Gustavo Capanema, que foi o ministro de Getúlio Vargas. Esse grupo de homens, na década de 20 e 30, eles pensaram a educação no Brasil. A Constituição de 88, ela avançou de maneira significativa nas questões da educação. Nós temos um plano de base da educação, e hoje, o que nós vemos hoje, dentro do Ministério da Educação, é simplesmente uma pauta moral. Hoje, uma professora, infelizmente, ela foi presa em Goiás por defender os seus alunos. Então, é complicado hoje
o que nós temos vivendo hoje no país, escola sem partido, são temas, Juliano, que não interessa para nós. Nós precisamos nos focar o que a Constituição diz para a educação, o que a LDBA diz, a LDBE diz para o país, e que o governo, que o ministro da Educação foque as suas energias para trazer pautas positivas. Eu não vejo, doutor Rafael, eu não vejo como positivo você nomear um profissional que vem da economia. Hoje, no INEP, eles colocaram um delegado da Polícia Federal para cuidar de um órgão da educação. A educação precisa de pessoas vocacionadas, pessoas que amam a educação, pessoas que tenham um olhar diferenciado para a criança, para o adolescente, para o jovem de nível superior. Infelizmente, hoje, a educação, o Ministério da Educação, que é uma pasta tão importante, eu acho que você já comentou, doutor Rafael, que trocou o Vélez Rodrigues pelo Abraão Weintraub, né, que é o sobrenome dele, e tanto que saiu quanto que entrou está pautando na sua pasta questões ideológicas. Nós precisamos de que essas pessoas tenham preocupações técnicas, preocupações com o país e preocupação principalmente com a criança e com o jovem, que precisa de uma educação de qualidade. Nós não teremos um país melhor se nós não tivermos na educação homens que pensem esse país daqui a 30, 40 anos, como pensou os jovens de 1920 e 30, no governo de Getúlio Vargas, que pensaram a educação como ela deveria estar hoje no país. Eu concordo contigo, doutor, e eu acho que aí que entra aquela questão de as pessoas competentes estarem no lugar certo dentro de um governo. E assim como está tendo essa guerra ideológica dentro do Ministério da Educação hoje, a gente teve também momentos, por exemplo, no governo do PT, não estou puxando para partido nenhum, mas é bom a gente comentar isso. Houve um momento que houve um aparelhamento da educação muito forte, de 2003 a 2012, entre Tarso Genro e Fernando Haddad, quando foram ministros da Educação do Lula e da Dilma, e o Haddad ficou 7 anos na pasta, e a gente via que nas escolas se pregava uma ideologia muito forte, né, a favor da esquerda, nas ruas, em alguns momentos, não sempre, e agora estão pregando mais o lado da direita nas escolas. Estão querendo levar essa ideologia de direita, mas estão repetindo o que aconteceu no passado, mas ao contrário. Né? Antes era esquerda, agora é de direita. Mas, digamos, pautas muito morais aí. Isso, exatamente. Então, quer dizer, e cadê as propostas para melhorar a educação? Melhorar as universidades? O aparelhamento tecnológico das universidades? Né? Melhoria no sistema de ensino, o ensino mais moderno. O Brasil está muito ultrapassado no seu sistema de ensino. Informatização é quase zero nas universidades. Juliano. Concorda? Não concorda? Claro, Juliano. Então é preciso debater com a sociedade, é preciso debater com o mundo acadêmico. E como que você vai fazer isso? Por meio de participação popular e social ideias das pessoas. Não é você trazendo uma pauta ideológica, afastando parte da sociedade, que você vai melhorar o país. É preciso trazer, não importa, doutor Rafael, quando um cidadão se elege, ele tem que esquecer a eleição e pensar no país como um todo, numa geração que está aí, que depende das suas propostas de hoje, para que o país seja melhor no futuro. E, no passado, doutor Rafael, a LDBA, que praticamente ficou 40 anos para ser votada, ela começou em 30 e só foi votada em 63, mas a sociedade participou, lutou para que esse plano de educação que hoje está aí em pauta no Brasil, e, infelizmente, parece que esse atual governo ele não quer dialogar com a sociedade, principalmente no que tange essa questão de educação. Ele falou muito da questão ideológica, queria afastar do governo dele a questão ideológica. A questão ideológica de esquerda, como o Juliano comentou, está trazendo a questão ideológica de direito. Isso vai ser muito ruim para o país. É preciso que se tire a pauta ideológica e coloque o que é melhor para a sociedade brasileira.
Troca-se ideais por ideias. Só muda o acento, mas faz uma grande diferença uma atuação política nas escolas. Ideais por ideias. Legal, então vamos partir aí para o nosso último assunto. Já falamos aí do Ratinho, do Bolsonaro, do governo, e agora vamos falar aqui da capital do estado do Paraná, que tem eleição ano que vem, 2020. Veio semana passada aqui o líder do governo, do Rafael Greca, o Pier Petrozuelo, se diz confiante, diz que Greca vai se reeleger. Tem, nas últimas pesquisas aí, vem aí com uma boa aprovação e aparece empatado tecnicamente com os outros candidatos que estão aí na briga, que é o Gustavo Frutti, ex-prefeito, Neyley Prevot e o Francisquini. São os 3 candidatos aí, mais o Rafael Greca, empatados tecnicamente nas últimas pesquisas. Temos outros nomes que nossa obrigação de citar aqui, né? É o João Arruda, o MDB aí, diz que vai participar da eleição e vai lançar candidatura própria. Tem a Maria Vitória, que também já manifestou a sua intenção, a deputada estadual Maria Vitória, filha da ex-governadora Cida Borghetti. E o PT tem 2 nomes, que é a Miriam Gonçalves e o Tadeu Venere, que podem ser candidatos. E tem outros nomes, como Paulo Martins e o Ogebuc, se manifestaram a intenção de serem candidatos, e o PSOL deve também ter uma candidatura própria. Nesse jogo aí, o prefeito Rafael Greca migrou do PMN para o DEM, Democratas, vem com uma estrutura bem solidificada de campanha, vai ter dinheiro, vai ter aparato por trás, mas ele vai enfrentar também a máquina do Estado. Isso a gente tem que levar em conta, porque o Neyley Prevot provavelmente será o candidato do Ratinho Júnior. Como que vocês veem, analisam essa corrida eleitoral em Curitiba? Greca, os 4 principais nomes, Greca, Frutti, Neyley Prevot e Francisquini. Juliano. São os nomes hoje, pelo menos confirmados até agora, que tem interesse de disputar a candidatura à prefeitura de Curitiba. O Francisquini trocou de lugar com o filho dele para ficar aqui por perto mesmo, para concorrer à prefeitura de Curitiba. Foi o deputado estadual mais votado do estado do Paraná, presidente da CCJ. Isso. E foi o deputado, por via de consequência, o deputado estadual mais votado em Curitiba. E o Gustavo Frutti foi o deputado federal mais votado em Curitiba. O Gustavo Frutti, ele tem o eleitorado dele concentrado em Curitiba desde o tempo do Maurício Frutti, o pai dele nos anos 80. Foi prefeito de Curitiba, não mudou muita coisa. A família Frutti tem a sua concentração eleitoral em Curitiba. E aí a gente tem também, além do Francisquini, tem o Greca já disputando a reeleição, como você disse. Família tradicional antiga também na prefeitura de Curitiba. O primeiro prefeito de Curitiba foi o tataravô do Greca, o comendador Macedo, né, em 1835, né, no período da monarquia ainda. Uma figura antiga aí, no ramo dos cartórios também, família tem muito capital financeiro, né? E o Neyley Prevot, ele quer fazer, ele disse, inclusive em entrevista, bem claramente, ele quer fazer uma campanha igual do vô dele, que também foi prefeito de Curitiba, o Neyley Prevot, avô, em 1947. Ele também falou que não quis ir para Brasília, preferiu ficar por aqui, junto com o governador Ratinho Júnior, para ter essa chance de se aproximar ainda mais dos eleitores de Curitiba. Que também ele tem um reduto eleitoral enorme em Curitiba. Sim. O Neyley Prevot, ele até como deputado, ele sempre se elegeu com a maioria dos votos em Curitiba. E defensor da área da saúde. Então ele tem um vínculo muito grande com os hospitais de Curitiba. O pessoal da área da saúde gosta muito dele, tem dele e do Luciano Tucci, os dois disputam votos na área da saúde. Mas a gente vê que não existe mudança de quadro, né, Rafael? De novo, famílias tradicionais na disputa. Se vier o João Arruda também, nem se fala, né? Família Requião, desde o Justiniano, o bisavô do Requião lá, que foi um dos primeiros governadores da província do estado do Paraná, o Justiniano de Melo e Silva. E aí por aí vai, né? Maria Vitória também. Família Barros e família Borghetti. Juliano Borghetti, vereador, ex-vereador, o pai, né? A mãe, ex-governador. E a gente não tem nenhum nome assim que surja diferente, assim, um nome de uma pessoa jovem, um jovem político aí que queira entrar na parada aí. Então vai ficar a mesma coisa, parecido com 2016, né, com poucas diferenças, né?
Então, eu acho que o quadro eleitoral hoje na prefeitura de Curitiba, em Curitiba, está muito fraco. A gente vê rachas aí nos partidos. Tem o MDB, que é do lado do Requião, apoia um candidato. O MDB, que é oposição ao Requião, apoia outro candidato. O PT não tem mais aquela força no executivo paranaense como tinha antigamente. No tempo do Jorge Samek, que disputou o governo do estado, era um PT, o Vanhone, a prefeitura de Curitiba, com o Cássio Taniguchi disputando. Era um outro PT. Esse PT não existe mais. Esse PT se enfraqueceu no Paraná. O Tadeu Venere, ele grita sozinho na Assembleia, não tem nem voz como oposição. Então está muito fraco o quadro para a disputa eleitoral para a prefeitura, viu, Rafael? Muito fraco. Doutor Mazel, nesses nomes aí, o que você pensa aí? Doutor Rafael, o jogo está sendo jogado, como o Juliano comentou, já se começa a fazer articulações políticas. Agora, uma grande vantagem hoje é que os partidos são obrigados para lançar a chapa única, né? Não vai haver coligação na disputa para vereadores. Agora, ao meu ver, quando começar a campanha política, se for feita uma boa discussão com os indicadores sociais da cidade de Curitiba, o Rafael Greca vai perder bastante, vai pecar bastante, porque os únicos indicadores sociais positivos do Rafael Greca é fazer asfalto. Ele é um governo de fazer asfalto. A educação caiu, o índice da educação do municipal caiu em Curitiba. A saúde, poucos avanços na saúde de Curitiba. Ele tentou fechar posto de saúde. A sociedade fez o fronte. Ele tentou, de certa forma, privatizar, trazer os CIPs para administrar a saúde do município. Houve um enfrentamento, ele recuou. O Rafael Greca aumentou significativamente a passagem de ônibus. Isso vai pesar muito na campanha, quando chegar na época da campanha que se colocar a pratos limpos, o quanto que subiu a passagem em Curitiba, que é a segunda mais cara do país. O Rafael Greca, ele mudou a lei do IPTU, o IPTU subiu muito no município, ele baixou o valor venal para cobrar o IPTU no município, e muita gente da periferia está endividado hoje. Pessoas das regiões periféricas de Curitiba estão indo para a dívida ativa do município porque não estão conseguindo pagar o IPTU. Ele mudou a lei da progressividade. Dificilmente você consegue fazer hoje um parcelamento dentro da prefeitura no que tange a questão do IPTU. Enfim, e também do ITBI também, vai ocorrer mudanças também na lei de zoneamento da cidade. Eu não vejo com bons olhos a administração Rafael Greca de Macedo. É óbvio, ele cuida bem da cidade na questão da limpeza urbana, que é o mínimo, mas nós temos problemas graves na cidade, moradores de rua, problemas de falta de médico. Ele disse que em 6 meses ele sabia fazer, que iria melhorar a saúde do município. Ele não melhorou, a saúde piorou, infelizmente, e ele terá problemas quando for discutir lá no mês de outubro, daqui a 2 anos, essa questão. Doutor Misael, estamos com o tempo estourado, ó, já está saindo ali o encerramento. A você que nos acompanhou, uma boa semana, e semana que vem estaremos de volta. Obrigado, doutor Misael, obrigado, Juliano.